E aí, galerinha que está escutando o Tree for Books, esse podcast literário, que tem eu, Paulinha, Devadatta Bernal, Padilha e Patrick Souza. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo, vamos falar sobre algumas curiosidades, sobre como esses três, esse trio ternura, esse trio maravilhoso que está aqui, como é que a gente produz os nossos livros, né? Eu sou carioca, então você vai me ouvir falar muito a gente não sou uma agente secreta. Nós, olha só, é a língua portuguesa me pegando, gente. Olha só, ó, gente de novo. Mas isso é coisa de carioca, tá? Bom, Relevem. tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, Adorei. gente, eu sou o Deva aqui, é o louquinho que faz ficção científica e fantasia. Eu não sei se eu vario muito no processo criativo, além do Patrick e da Paula, mas cada um tem seu método, né? Cada escritor tem seu método de Verdade. escrever. E eu tenho o quê? 6 playlists? Deixa eu confirmar aqui. Quantas vocês têm playlist, gente? Essa é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Não, eu escrevo em silêncio. Eu tenho escrito no celular, por incrível que pareça. Eu abro o Word no celular e estou escrevendo, às vezes, de noite, de madrugada. Eu deixo fluir. Nossa, você não virou serial killer, Paulo? Escrever no celular? Se tiver um ruído perto, é o suficiente para entrar. Eu tenho Agora, 8 playlists, gente. 8 pastas de música. Eu contei aqui. olha, eu não uso muita música assim na hora de que eu estou escrevendo, não. Eu às vezes fico no silêncio também. E por causa de trabalho, tudo, eu não tenho conseguido ficar escrevendo muito durante o dia. Mas quando eu estou escrevendo durante o dia, eu gosto de estar assim, no silêncio, de preferência sozinha. Eu não consigo escrever se tiver alguém do meu lado. Parece que a pessoa está lendo o que eu estou escrevendo, sabe? Então eu não. Eu fecho a porta. Eu tenho um quarto inteiro para mim, assim que eu tranco. E só falta botar uma placa de não perturbe. Tem que fazer aquela plaquinha. Mantenha a distância, estou escrevendo. Agora, gente, fala pra gente aí, meninos, como que é o processo criativo de vocês, quando vocês é, estão assim com uma história, que vocês vão começar a escrever essa história, como que vocês constroem os seus personagens, como que vocês fazem essa questão aí se usa roteiro ou usa uma sequência, faz tópicos. Patrick, conta pra gente aí você primeiro, como que é feito, como é o seu processo criativo desde o momento em que a história chega, que você tem aquele Então, insight. o meu processo, Paulinho, a minha forma de dizer, eu gosto de escrever de madrugada, quando não tem ninguém me perturbando. Já é o suficiente para mim me ligar ao computador. Não funciona com barulho. Escrevo com a xícara de café, com a abajurzinho, ali a luz do meu abajur, né, da minha iluminador, da minha luminária, e faço roteiro, não faço, tem gente que faz perfil de imagem, criar aqueles roteirozinhos do plot, eu não faço nada disso, eu sento, às vezes eu tenho que vai ser a história, o início, eu não quero que ela vai dar, e vou sentando. Só eu estou escrevendo um livro agora que é a versão do crime do assassinato do Marco Matsunaga, da esposa Elise.
Eles matam Hum. um suspense político. Eu já sei como é uma história que todo mundo... ela não tem muito o que inventar. Sim. Mas eu já comecei desde o início, acontecendo no final, mas de resto, não. De resto, é tudo à medida que as ideias vão surgindo. O personagem, então, conversa com você, né? É mais ou menos assim, você vai deixando que o personagem vá crescendo, a história vai fluindo. Isso. Tem personagem, tem... Quando eu percebo que aí ele morre, tá mais... E E você, você, Paula? Deva? Eu E quero você, saber Deva? de vocês primeiro, que eu vou deixar a minha parte por último, que eu tenho Ah, coisa para tá, dizer. ok. Então, o meu processo criativo é diferente também do Patrick, porque a maioria dos meus livros ele vem de sonhos, então eu já sei a história inteira. Não tenho Interessante. esse processo do personagem conversar comigo. Eu já tenho a Que história loucura, toda pronta, é só fechar os que olhos e a história está pronta. É fácil, assim, não preciso nem pensar, já está pronta. é um Mas roteiro consciente, hein? Isso daí daria tópico para Freud, hein? Isso daí. Eu já tive sonho, viu? Eu já tive história que veio de sonho. a maioria dos Mil meus são vezes, assim. sim. Não sei sonho, se era apenas é, quando eu estava descansando, deitado na minha rede. Mas eu vi assim, alguns flashes e funcionou. O meu não, o meu vem de sonhos e às vezes eu dou uma cochilada, ele vem inteiro. Como foi o Além do Precipício, né? O Além do Precipício foi uma cochilada, eu acordei catando papel e escrevendo, rascunhando, né? Meu marido já está até acostumado com isso, por causa que de vez em quando isso acontece. Eu Porque eu queria, eu acordo queria assim procurando. gente, porque é Ver quantos poucas meses histórias. ou semanas. Olha, eu não demoro assim muito a escrever quando eu sento para poder escrever, né? Porque quando eu consigo assim um tempo para isso, porque é uma coisa que não tem acontecido muito. Esse ano eu só lancei um livro, né? Eu lancei o Dandy esse mês, mas eu tenho outros que já estão a caminho. Eu estou com um aberto aqui na frente do meu computador nesse momento, que eu estou terminando. Mas é aquele negócio, eu não estou tendo muito tempo para poder parar e ficar escrevendo, somente escrevendo. Quando eu consigo, às vezes no final de semana ele vai inteiro. O Pantera, Acelerando Motores, por exemplo, que é a história da Sabrina, que ela é uma mecânica de automóveis, foi no final de semana. Eu escrevi o livro inteiro. Mas o quê? Porque eu parei e fui direto. Aí depois, claro, né, tem aquele processo de lapidação da história, né, ver se tem algum furo aqui, outro ali, porque é aquele negócio, a história para mim vem completa. Quando eu sento, eu já sei a história inteira. É só fechar os olhos que eu vejo as cenas. Então fica, e parece que fica gravado, sabe? Fica numa caixinha assim no cérebro, fica lá. É só eu Sim. abrir e vem. Cena de Então, filme, que nem cena de filme. Exatamente. Nos meus sonhos, normalmente eu não sou um personagem ativo no sonho. Então é como se eu estivesse sentindo as coisas que acontecem em todos os personagens. É muito estranho, é meio sinistro. E principalmente quando são cenas de drama. Aí Sim. os sentimentos, sabe, as sensações dos personagens fica muito mais intenso para mim. Quando eu matei o meu Aham. primeiro personagem, nossa, mas eu chorei feito criança, como se eu estivesse perdendo realmente uma pessoa, É, sabe? Eu fico Foi bem assim triste também do também quando eu tô Precipício, finalizando. quando foi assim do Além do Precipício, foi assim no Linda, né? Então foram somente esses dois livros que tiveram cenas que foram de dramas muito mais pesados, muito mais fortes, que
para mim, parece que fica sendo muito mais intenso. Então, na hora que eu sento para escrever, quando é cena assim, de drama, eu tenho que estar bem sozinha mesmo, porque senão eu passo vergonha, porque eu choro que nem criança. É uma vergonha. Eu tive sonhos, eu acho que em 3 momentos diferentes que eu escrevi sobre sonhos. Um sobre uma história pós-apocalíptica que eu vou lançar no futuro. Eu tenho tudo o Olha o roteirinho. Freud aí, olha o Freud aí. É. E detalhe, eu estava em outro país, eu sonhei esse sonho bem interessante, e foi engraçado que ele entrou em sincronia justamente com o filme que eu vi no dia seguinte. Parece que eu tinha pego no inconsciente a coisa. Eu não consegui explicar por quê, mas às vezes Às vezes acontecem umas coisas meio estranhas, né? É. O último Outra sonho que eu questão de tive. sonho foi da história do Wendigo, que foi punk. Eu estava escrevendo a história, eu tive que parar por 2 semanas, que eu tive um pesadelo. Você demora muito tempo, Deva, para escrever? 8 meses é o meu tempo máximo. Em alta velocidade eu consigo, 8 meses. Eu já Mas levei também, 3. né, 600 páginas. 8 meses. A história de Anansi é uma coisa rara comigo, que foram 6 meses. É o meu tempo mais curto que eu consegui escrever. Mas aí, Deva, como é que é esse teu processo criativo? Como é que você faz? Você tem essa conversa com o personagem, como o Patrick? Não, eu tenho um pré-roteiro que eu sempre faço com quase todos os meus personagens, a não ser que um secundário comece a brilhar mais na história, que aí já Aham. aconteceu. No volume 1, isso eu posso dizer sem spoiler. Eu tinha 2 personagens que são amigas, e no final de contas, a que era secundária acabou se tornando o principal. Entendi. Isso sem dizer nada, mas essas coisas acontecem, porque você acaba vendo que o outro personagem acaba se mostrando mais e mais e mais. Mas eu sinto que eu sou que nem o Tolkien ou o Alan Kubrick, que tem tudo guardado em pastinha. Eu tenho tudo pasta, eu tenho imagens, eu tenho cenários, eu tenho milhares de cenários. Eu tenho Entendi. os personagens principais, na maior parte das vezes, eu tenho um pré-roteiro para entender o que eles querem, ou parte do arco, como que vai ser. E eu tenho 8 playlists, né? Assim que, para mim, a música é fundamental. Tem história, tem capítulo que eu escrevo que não é baseado em filme ou videogame, é baseado na música que eu escuto, que tem a letra que invoca certo sentimento. Aí você fala, nossa, eu tenho que escrever esse troço aqui. Aí eu vou escutando. Então, assim, você tem tipo você precisa de toda uma conjuntura para que a história vá fluindo, que você Sim, vá construindo a história. Precisa de sim, toda uma conjuntura para isso daí acontecer. exatamente. Só que, claro, eu tenho as exceções. As minhas 2 exceções é o Anansi, que foi um livro que eu falei, não, Deva, eu vou ter que ser improvisado, porque Anansi é contador de história. Anansi, para quem não sabe, é um deus africano, mitológico, uma aranha que engana. Tudo busca a seu favor. Ele é um contador não confiável, essa é a ideia. Legal. Essa foi a ideia. Ou seja, eu queria trazer uma história que o leitor lesse e pensasse, mas será que ele está dizendo a verdade? Será que tudo aí não é romantizado Para fazer demais? o leitor pensar. Mas mesmo nessas mentiras, o que ele está dizendo é importante, porque a Nancy fala muitas coisas importantes dentro da história, dentro da Tem uma narrativa. mensagem, né? Passa uma Claro, mensagem. claro, porque ele é uma figura. Isso eu recomendo até vocês darem uma pesquisada sobre a Nancy, que é um cara legal, que eu acho da mitologia africana, o meu favorito. Porque Aliás, ele tem. a literatura africana, a mitologia, todo o Sim, universo
dentro do continente africano é muito rico. Né? Exatamente. Muitas pessoas falam, né, África como se a África fosse um país, mas não é, é um continente inteiro. É um Existem continente, os exatamente. países, né? Existem os países, cada país ali tem uma cultura. A gente vê muitas vezes há uma migração entre alguns, há uma coisa que é um pouquinho parecido, mas eles têm as suas particularidades, eles têm a sua cultura, têm a sua literatura. A literatura angolana é muito rica, é muito linda. As pessoas Exatamente. precisam conhecer mais os poetas, né? Os poetas africanos são muito ricos. Eu estudei na faculdade de literatura africana e depois eu fui pesquisar, né? Poder ver muito. Que até me ajudou na hora que eu fui escrever o Rita, que é um conto que é bem rapidinho, foi de um sonho também, que fala sobre anjos. Um conto que é meio polêmico também, porque por causa que são dois anjos discutindo, né? Sim. Os dois anjos ali discutindo, falando, um não concorda que Deus deixe os filhos que vivem na Terra, né? Porque eles estão no céu, né? No que se entende como céu. Sim. Então, eles estão lá e eles veem o que nós aqui na Terra, né, o que seria essa visão deles, o que acontece. Então, eu não concordo, esse anjo não concorda, como é que Deus deixa que as pessoas sofrendo? Aí, ela, que é a Rita, é o nome da anjo, ela fala para ele que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, e as coisas, e os humanos têm o seu livre-arbítrio. Também não pode botar a culpa em Deus, a culpa de tudo, né? As pessoas têm o seu livre-arbítrio. Exatamente. Né? A grata de Paulo, Aí de Gana. É Gana? Esse livro, e ele fala, eles discutindo, entendeu? Eles discutindo, pegando a coisa fica pegando fogo entre eles, fica brigando. Aí Deus vai e manda a Rita de volta para a Terra, e como ele tem os poderes, porque ele é Deus, né? Ele pode tudo, ele faz com que ela passe por várias fases na história. E esse anjo vê tudo como a fase. Então, a história começa lá as primeiras civilizações africanas, sabe? A guerra entre as tribos, isso tudo, e ela está ali. Então, tem várias fases dela, né? E ela passando por várias fases. E no livro, assim, meio que dá, ó, spoiler, meio que dá a entender que, na verdade, ela é a filha de Deus. E ela participa do nascimento de Jesus Cristo, que é o que a humanidade reconhece como filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, cada um na sua religião, né? Tem que respeitar a religião de todo mundo. Eu sou católica, então os católicos vão ler aquilo ali e vão me xingar. Mas tudo bem. Estou indo contra uma tradição, mas veio de um sonho também, né? E eu tive a grata honra de que a Rita do meu sonho, ela tem o mesmo nome da minha avó, mãe do meu pai, que era negra também, filha de índio com africano, escravo africano, e viveu num mundo em que meu pai não tem o nome da minha avó na certidão de nascimento, por causa que vivia numa época em que o racismo era muito maior do que é hoje. Então, a família do meu avô não deixou colocar o nome da minha avó. Então, você vê como que era aquele universo. Né? É uma diferença muito grande do que a gente vive hoje. Mas, assim, isso tudo para mim, como autora, a Rita do sonho não é a minha avó, claro, mas veio com o nome dela, então eu botei o nome. E eu não interfiro. Como vem do sonho, eu não interfiro nos finais. Eu gostaria muitas vezes de interferir nos finais, mas eu respeito o sonho e deixo do jeito que está. Tem leitor que não gosta muito, não. O que eu queria terminar é que a Nancy vem de Gana, ou seja, é de uma civilização muito antiga. Isso. Tão antiga quanto os egípcios, que são os Ashanti.
que a gente não sabe quanto tempo que eles estão ali. Essa galera... Porque a história egípcia também é uma coisa assim, também incrível. Pelo que a gente chuta, eles estão ali há 10 mil anos, para mais ou para menos, ou seja, é tempo pra caramba. E as origens próprias de Anansi é um mistério também, porque ninguém sabe a origem real desse cara. Isso que eu gosto da mitologia, porque tem muita linha tênue e turva da coisa. E a coisa com ele foi tipo um insight do ano passado, que o ano passado ficou muito evidente essa luta contra o racismo. Foi praticamente o catalismo. Black Lives Matter. Foi para mim o catalismo para eu fazer esse livro. Eu estava com esse livro na gaveta e eu falei, não, gente, eu vou ter que tirar. Tá ruim demais. A Nancy tem que falar. Porque a Nancy é totalmente contra racismo, ele é totalmente libertador, ele... Sabe um personagem que representa a liberdade? É a Nancy. Eu sempre vejo dessa forma. Porque ele é contra reinos... Eu tenho perguntas para fazer. Fala aí, Patrick. Para você. A primeira, fatores externos influenciam, atrapalham no processo criativo. Por exemplo, dias atrás eu estava passando por uns problemas travava. Não tinha nada a ver assim com o fato me entrava totalmente. Eu passei semanas criativo tremendo. E a outra pergunta é: vocês já estão desenvolvendo para quais são os próximos projetos? Vai você, Paula, primeiro. Eu sinto quando tem algum problema externo, não é que seja um bloqueio total, mas interfere. Então, por exemplo, se eu tô escrevendo e algo me aborrece, eu paro. Eu paro porque eu não quero, de repente, passar para a história e interferir na história. Eu tenho, pelo fato de ser de sonho, eu tenho muito cuidado de não interferir a minha vida pessoal, não interferir na história, e nem outras histórias interferir. Então, quando eu estou escrevendo, eu até evito de ler outras histórias para não correr o risco de haver alguma influência. Então, eu acredito realmente assim que fatores externos... Você já escreveu 2 livros ao... Na verdade, eu estou com 4 agora. Nossa! Mas eu estou assim, eu foco... Eu foco, quando eu paro, eu foco em um. E é aquilo que eu falei, parece que abre uma gavetinha, fecha outra gavetinha. Entendeu? Aí fica, para mim funciona assim. Então, realmente, fatores externos, para mim, acabam influenciando. E sobre a sua segunda pergunta, sobre os novos projetos, para os próximos meses, aí eu tenho outubro, Dia das Crianças, se Deus quiser, vai dar tempo de terminar o Você Pantanal, acabou de lançar o Danger. Isso, acabei de lançar o Danger, o Perseguidor, agora em agosto. Para setembro aí a gente deve vir com a história da Lili e do Luciano, que não vou contar o título agora, vai ficar surpresa. Tem esse daí. Até o final do ano vem mais 1 ou 2 da série do Agentes. Se Deus quiser também, o livro Menina, do a Paulinha é uma fábrica de criatividade. Não para. Que nem um Jadiel. Se deixasse, me deixar escrevendo o dia inteiro, nossa. Eu queria escrever um para o Dia dos Pais, mas não deu tempo. Vai ficar para o ano que vem do Dia dos Pais. Fatores externos, tem coisa que me puxa às vezes. A coisa do racismo no ano passado foi tão forte que me fez tirar esse projeto da gaveta, né? Isso tem certas coisas que impactam, né?
a coisa do Black Lives Matter realmente foi um soco na cara, que eu falei, não, eu tenho que escrever. Mas quando tem algum problema pessoal, geralmente eu não escrevo, não. Quando tem algo que me interfere... Por exemplo, desde que eu tomei a vacina, eu não escrevi nada, porque eu sinto que eu não vou conseguir. Vai ser impossível. Uhum. Eu tô esperando os efeitos, que não foram muitos, mas eu estou esperando esse cansaço passar, essa dor no braço. Sabe, quando você faz um descarrego, eu estou esperando descarregar para ficar bem. Logo, logo passa. É. E projetos para o futuro, bom, eu tô com a edição do volume 3, que eu acho que vai terminar. Vai ser todo ano fazendo esse troço, porque são 600 páginas, né? Eu cheguei Coisa pra caramba. assim que próximo ano, depois disso, eu vou fazer o volume 4 e o volume 5. A minha ideia próximo ano é terminar a quintologia. E porque eu tenho material para ser publicado. Só que eu tenho que arrumar as coisas minhas primeiro. Ou seja, eu já posso jogar para a editora se me pedirem para o próximo ano o volume 2, que são 250 páginas, de boa. Livro grande tem. Livro... Só que requer tempo, né? Fantasia, eu acho que fantasia e ficção científica trabalham num ritmo diferente. Porque requer mais trabalho. Você tem que criar mundo, você tem que, às vezes, destruir mundo. São coisas que são mais puxadas. São mais puxadas. Aham. Mas é assim mesmo. E você, Patrick? Dito, fatores existiam bastante, até mais do que eu. Mais do que, semana, alguns meses atrás, eu passei por um problema pessoal, um fulaninho me eu fiquei muito abalado, muito uma sensação péssima. Me afetou bastante. Eu passei mais de um ano para escrever. Uns trabalhos da. É muito. E aí, mas eu voltei a produzir e livros que eu escrevia, por exemplo, O Segredo de Família, eu levei 3 anos. Agora eu escrevo em 3 semanas, 3 meses. O Muito Além do Arco-Íris eu levei 3. Aí escrevi na sequência Os Dias de Nossas Vidas. Vai ser lançado. Uhum. É um livro que fala no Brasil. Tô terminando esse da ação fictícia do assassinato Tsunaga. Isso. Esse que você tinha comentado, né? Que é contado pela visão da Elise, só que na minha história ela não se chama Elise, que eu também não quero receber. E na cabeça, um dia a gente comentando lá no grupo, a gente falando sobre romances teens, tô com a ideia que acho que vai me surgir, que é sobre um rapaz. Eu tô só aqui matutando a história, né? Assim, mas é sobre um rapaz que ele tá no auge da carreira, começa e sofre um acidente e vai ter que andar de cadeira de roda para sempre. Ninguém mais acreditava nele. A fisioterapeuta dele. E daí eu vou desenvolver a história. Mas tô com essa ideia aí na cabeça. E também de uma fantasia
no episódio passado do podcast sobre adolescentes que estão na uma usina nuclear. A explosão desencadeia poderes sobrenaturais, superpoderes neles. E é isso. Nossa, legal isso aí. Uma coisa que eu também queria perguntar para vocês é como que é a construção de personagens de vocês? Que eu estou fazendo atualmente listas, né, de personagens que eu tenho dos meus mais fortes até os meus mais fracos. Tem personagem meu que não aguenta um tapa na cara, mas tem outro que lança um meteoro em cima de um castelo. Ou seja, eu tenho essas variações. A única coisa é usar nomes que são comuns nos meus personagens. Por exemplo, eu acho que isso é um critério de idade, trazer essa da pátria. Aí eu tipo sobrenome. É tanto que a minha protagonista, que é a Elise Matsunaga, ela se chama Clara Machado. O que era o Marco se chama Johnny Matsumoto. Eu mudei só o sobrenome. Até uma coisa que eu ia perguntar a vocês sobre essa questão da escolha do nome dos personagens, porque eu já ouvi pessoas falando que não gostam de ler livro nacional por causa do nome, porque acaba remetendo a alguém que conhece. Vocês sentem isso? Vocês, quando estão escolhendo nomes, a não ser o Deva, que os nomes do livro dele não tem nada de brasileiro ali. Não tem José, não tem Maria, não tem Silva, não tem nada. Eu acho que tirando a fantasia, que requer de civilizações nórdicas, mas tirando esse gênero, não tem problema não, até porque, como eu falei, eu procuro essa representação aos meus livros. Tem muito. Eu adoro o nome Helena, eu acho que eu sou de o Carlos, que adorava nomear as protagonistas dele de Helena. Eu tenho uma Helena também. Eu tenho uma Helena, que não é Helena. Vocês lembram do meu conto da Baba Yaga, que eu fiz? Da Bruxa do Bosque? Vocês lembram? Sim. Sim, lá tem Helena. E Helena, que é eslavo. Mas não é legal. Helena mesmo. É Helena. E Helena. Eu busquei esse nome. Gostei. É um derivado, eu gostei. Foi divertido fazer aquele conto, porque, para começar, que eu quis fazer aquele conto para fazer uma crítica no gênero do terror. Que eu acho que finalmente a galera está vendo. O pessoal já vi escritor dizendo que faz todo um mapa astral nomes por o que ele significa. Aurora significa ser de luz. Eu tenho uma personagem chamada Aurora no meu livro Entre Dois Mundos. Na época eu lembrei de pesquisar. Ela eu fiz essa pesquisa para saber. Mas dos outros personagens não. Eu acho isso até um pouco de besteira. Eu também não escolho assim também não. Não sou muito de escolher, de procurar por causa do significado, não. Mesmo no Águas, que é a minha fantasia, não escolhi, até porque também veio de sonho também, não escolhi, já veio assim. Os meus já vêm até com o nome pronto, facilita a minha vida. Eu busco muito. Às vezes quando eu estou vendo um arco de um personagem, às vezes o vilão, o antagonista vem pelo nome. Essa é uma curiosidade que me acontece às vezes.
que você fala, por exemplo, um antagonista de uma personagem minha do volume 3, Unhurt, é um nome egípcio. Entendi. Que significa aquele que é forte. Eu não lembro o significado totalmente agora. Mas é um nome que invoca uma coisa perigosa. Você escuta o nome assim, você fala, ih, esse cara é problema. Esse cara vai dar problema para todo mundo. Vocês querem ver, né? É isso aí. E é isso que eu penso muitas vezes quando eu estou construindo o arco da história. Às vezes eu tenho que procurar os antagonistas, né? Os vilões. Porque é legal. Tem vilão que tem nome de impacto. É isso Eu gosto aí, disso. gente. É isso aí. Já estamos aqui, já extrapolamos o nosso horário, mas o papo estava muito bom. E quando o papo é bom, a gente deixa fluir, não é mesmo? Então, a gente vai se despedindo agora aqui dos nossos ouvintes e convidando todo mundo para o próximo sábado estar aqui junto com a gente no Tree for Books, acompanhando mais um episódio. Ok? Deva se despede do pessoal, depois o Patrick. Tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa de curiosidades. Bom fim de semana para vocês. E até o próximo sábado. Gente, é sempre conhecimento, um pouco de curiosidades. E é isso. Acompanhando, repassem esse podcast amigos para todo mundo. Um abraço a Paulinha e a todos que nos ouvem. Um abraço, gente. Um abraço, galera. Até o próximo